Olá, meu nome é Amanda Stengueta, sou jornalista, estou representando o projeto de incentivo a leituras Ganhando Asa e hoje a gente vai entrevistar o Felipe Macedo, conhecido também como Passarinho. Olá, Felipe, tudo bem com você? Oi, Amanda, tudo bem? É uma alegria estar aqui conversando com você. Você poderia se apresentar, falar um pouco dos seus projetos, do seu trabalho? Sim, meu nome é Felipe Macedo, mas eu prefiro e sou mais conhecido entre o meu público, que são as crianças, como Passarinho, que é o meu apelido. A escrita, que é hoje o mote principal do meu trabalho, ela sempre esteve comigo desde a infância. Eu sou escritor, sou contador de histórias, atuei como educador social em projetos do terceiro setor durante muitos anos na minha vida e desde 2020, que é o ano que marcou a publicação do meu primeiro livro, eu me dedico à literatura, à formação de professores e a contar histórias para as infâncias de todas as idades. Que legal, Passarinho. Então, assim, agora a gente vai começar a fazer umas perguntas gerais, né? Como você já sabe, esse é um projeto de incentivo a leituras, então eu vou fazer umas perguntinhas para você. E a primeira pergunta é: você se lembra quando passou a gostar de ler? Lembro exatamente como se fosse hoje. Eu tive uma infância muito simples, muito modesta mesmo, e nós não tínhamos acesso a livros na época. Acho que na minha geração também a questão da produção literária era algo muito distanciado das periferias, né, das comunidades, e eu não tive acesso literalmente aos livros na minha primeira infância. Até que na quinta série, que hoje seria o sexto ano, uma professora, a professora Roseli, ela decidiu, ela é professora de português, trazer alguns livros às sextas-feiras para que os alunos fizessem ali o seu primeiro momento de literatura. E eu lembro, eu sempre gostei muito dessa professora, ela é uma das professoras minhas prediletas. E eu quis participar da aula, mas não querendo. Eu tinha alguma resistência ali. Então, naquela pilha de livros que ela colocava na mesa para que a gente escolhesse, eu fui pelo mais fininho, o menor livro de todos. Até para a minha idade, ele não era um livro chamativo, mas como eu não queria desapontá-la, resolvi pegar aquele livro. E o título dele é O Dinossauro que Fazia Au-Au. Um título do Pedro Bandeira, que é um dos maiores escritores para a infância do nosso país. E quando eu li aquele livro do Pedro Bandeira, um mundo diferente se descortinou à minha frente e eu comecei a perceber que ler também podia ser algo divertido e gostoso. E a partir daquele momento, com o incentivo da professora Roseli, eu comecei a minha vida, a minha jornada na literatura. Inclusive, no meu primeiro livro, ela é uma das pessoas a quem eu dedico a obra, porque se não fosse ela, hoje eu não estaria aqui conversando com você, ganhando asas nesse projeto tão bonito que vocês fazem. Que interessante, Passarinho. A gente vai falar um pouco mais depois sobre os seus livros, né? Eu vou continuar aqui com umas perguntinhas mais genéricas. Com qual frequência você costuma ler? Todos os dias. Eu leio todos os dias, como faz parte do meu ofício, eu preciso me retroalimentar, me abastecer de repertório. Então, de livros para a infância, a biografias, a livros mais técnicos, complexos, eu leio todos os dias. Ler é algo importante para mim. E, inclusive, a próxima pergunta seria: quais são os tipos de livros que você gosta de ler? Muitos, mas eu destaco a literatura para a infância, que é muito rica. Eu acho que hoje o Brasil é um dos países que mais produz literatura para a infância com qualidade. E biografias, eu sou muito apaixonado por biografias, principalmente biografias de pessoas que eu amo, que eu admiro, que eu acompanho, que eu sou fã. São os estilos que eu mais curto. E existe algum livro que te marcou e por quê? Muitos. Mas eu vou destacar aqui com você O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, que é um
escritor brasileiro, e esse livro ele se conecta com a minha infância. Eu me vejo muito no Zezé, aquele menino levado, que tinha uma verdadeira adoração pelo seu irmão, pela sua família, que sofria muitas questões ali por conta da sua condição, né, de menino pobre, que precisava reinventar a sua infância, conversando ali com o seu pé de laranja lima, que era um dos seus brinquedos, vamos dizer assim. Então, para mim, essa obra, ela conversa com a minha infância, com a minha estrutura familiar e com a imaginação que eu tinha quando eu era ainda menino. Interessante. Você já falou bastante sobre isso, mas eu vou repetir, de repente a gente encontra outras palavras. Qual a importância os livros e a leitura tiveram na sua formação como pessoa e como profissional? O livro e a leitura, ela costuma te ampliar os horizontes. Eu acredito muito que quando a gente tem a oportunidade de conhecer uma obra, de revisitar um lugar, uma cultura diferente, um contexto inovador, diverso, eu acredito que isso é muito potente, tanto na nossa estrutura emocional, quanto naquilo que a gente pensa e projeta para o futuro. Eu tive um grande mestre, um professor meu, que me ensinou uma coisa muito especial, e eu repito isso, falo para muitas pessoas que convivem comigo, que a cultura, ela forma o ser humano. O seu repertório cultural vai dizer muito de quem você é. E quando a gente fala de cultura, a gente fala de diversas coisas. Aquilo que você come, a gastronomia faz parte da cultura, o jeito que você fala, o seu sotaque, aquilo que você lê, as músicas que você escuta, os filmes e vídeos que você consome, tudo isso forma um ser humano na sua integridade. Eu sou formado de muitas formas e repertórios culturais. Mas ele disse também que a falta de cultura, a ausência de cultura, é a única coisa que pode deformar o ser humano. Acho meio forte isso, esse deformar o ser humano. Porque realmente quando você percebe que uma pessoa ela não tem um repertório cultural, ela se individualiza, ela se fecha. Como diz o Manuel de Barros, ela entra dentro do próprio casulo, como se fosse um jabuti, e não consegue se expressar, não consegue pôr para fora aquilo que ela tem de bonito. Então a literatura, os livros, eles também são um elemento muito importante para esse repertório cultural que faz hoje eu estar aqui conversando com você. E eu não venho sozinho, comigo vem Manuel de Barros, Cecília Meirelles, vejo José Mauro de Vasconcelos, Shakespeare, tantos autores, escritores. Eu só estou indo no âmbito da literatura para dizer o quanto formou a pessoa, o passarinho que eu sou hoje. Tem uma bagagem muito especial. Estou emocionada. Além da sua história de superação, você se recorda de alguma outra história, de alguma outra pessoa que os livros e a leitura foram importantes? Várias, né? A gente pode escolher algumas, né, para falar, mas eu vou eleger aqui uma pessoa que foi um dos meus alunos, um dos meus educandos na época que eu trabalhava como profissional no terceiro setor, educador social, e eu trabalhei e dei aula para eles de teatro e de expressão na época. E foi uma experiência muito importante, porque foi naquele projeto social que eu comecei meu ofício de contar histórias. Acontecia e acontece hoje no Brasil todo, quando você fala de projetos que dependem de patrocínio, de empresas que façam aporte financeiro, de, por exemplo, você receber visitas nesses espaços de pessoas que são possíveis apoiadores. Então, sempre que tinha uma visita de alguém ou da instituição que bancava o projeto, a gente precisava se reorganizar no nosso planejamento. Em um desses momentos, acabou que eu fiquei com todas as turmas para os outros educadores conversarem e participarem de uma reunião.
E aí o que eu podia oferecer nesse projeto era leitura. A gente tinha uma ecoteca, e aí com objetos e instrumentos musicais eu comecei a contar uma história da Ana Maria Machado. E aí eu percebi o quanto a arte de contar a história, a narrativa, me aproximava das crianças. O que eu já não sentia com teatro. Porque eu comecei a perceber que quando a gente fazia o espetáculo, e mesmo as minhas produções teatrais fora do ambiente educacional, eram feitas para profissionais da área. Então quem estava indo para o teatro, muitas vezes eram pessoas que estavam no meio do teatro. Eu comecei a perceber um distanciamento do público simples, da nossa tia, da nossa avó, da nossa mãe, no teatro, na plateia, assistindo um espetáculo. E aí eu comecei a perceber que a arte narrativa me aproximava muito mais, quebrava essa quarta parede. E aí eu estou destacando esse projeto, esse momento, para dizer que naquele projeto social, que era na periferia de Osasco, onde eu nasci, cresci, vivi, trabalhei muitos anos, eu comecei a entender esse lugar da narrativa. E um dos educandos desse projeto hoje é professor de teatro, em outra comunidade que eu também atuei. E aí teve um momento muito especial, porque quando eu comecei a trabalhar com literatura, eu precisei me afastar do terceiro setor para olhar para quem eu era, para minha produção, para o meu repertório e começar a escrever as minhas próprias histórias. E aí um dia, eu saí do projeto que eu atuava, eu recebi uma mensagem na rede social desse meu aluno que hoje é professor. E ele falou assim uma coisa muito especial, ele me chama de Fefe. Ele disse, Fefe, hoje eu recebi uma aluna, uma educanda, que quando terminou o encontro falou assim: nossa, você parece muito meu professor, meu educador preferido. E ele perguntou para ela: quem é o seu professor preferido? E ela falou: Passarinho. Ele foi meu professor também. E aí eu percebi duas gerações diferentes que foram sensibilizadas, tocadas através da literatura. E ambos sempre estão presentes na minha vida. Então cada rostinho, cada criança que atuou, que teve um contato comigo, eu tenho muito carinho, muito apreço e lembro deles. Esse é muito legal. Bom, Passarinho, agora eu vou fazer umas perguntas mais específicas, né, do seu trabalho, né, de autor. E eu vou ler essa pergunta, ela é um pouco longa. Boa parte das suas primeiras leituras foram feitas por intermédio da biblioteca pública. Na sua opinião, você acredita que este equipamento seja imprescindível para a democratização do acesso ao livro e à leitura no Brasil? Há outras iniciativas que você acredita que sejam necessárias para que o livro chegue a todas as pessoas? Total importância. Eu acredito que o poder público, né, os governos de âmbito federal, estadual, municipal, eles precisam se preocupar mais com a questão da literatura, do acesso aos livros. Hoje a gente vive numa geração muito tecnológica, que tem essa questão, as crianças, os pequenos, eles já nascem touch, eles já sabem procurar o vídeo que eles gostam, deslizar as telas, mas a experiência do livro físico, ela não pode acabar. Eu tive uma outra profissional muito importante na minha história, que era a tia Nice, da biblioteca da escola que eu estudava, José Ribeiro de Souza. A tia Nice, ela era bibliotecária e ela transformou o espaço da biblioteca em um espaço acolhedor. E a gente podia só pegar um livro de cada vez, ela deixava eu pegar dois, porque a gente tinha uma parceria, uma conexão. Essa ação da tia Nice me tornou um leitor. Ela corroborou com a professora Roseli, que começou o trabalho lá atrás, na sala de aula. Se essas duas pessoas não tivessem feito isso, hoje eu não estaria aqui. E hoje esse apelo do digital é muito forte na educação das crianças.
Quando os pais dentro de casa têm a oportunidade de ter o livro em mãos, e eu vou te contar uma história, eu vou ler esse livro para você, ele se conecta de outra forma com essa criança. Então, eu acredito que quanto mais incentivo à literatura, à leitura, o poder público conseguir oferecer às pessoas, melhor esse repertório cultural tão importante que a gente falou aqui antes vai se fortalecer. E para mim, a importância da literatura, de ações que façam com que a criança tenha o próprio acervo em casa, é uma das grandes chaves para a mudança desse acesso. Porque não é só o equipamento público, a biblioteca. A criança, o adolescente, ele também precisa ter o acervo em casa. Porque se o professor na ponta consegue fazer um projeto que ele tire o avental de professor e transforme aquele momento com o livro em algo especial para as crianças, para os seus alunos, independente da idade, eles vão replicar isso em casa. Chega a criança para o pai e fala, lê para mim. Fala para a mãe, lê para mim. Quando a mãe começa a ler, fala, você não faz igual a Pro faz diferente, a Pro te marcou. E aí aquele livro vai ficar para sempre na vida dessa criança. E é uma forma da gente reverberar nos próximos. Acredito nisso. Certo, legal. Como você falou, né, que foi educador social em comunidades carentes, então eu gostaria que você falasse um pouco dos aprendizados que você teve na sua vida com essa experiência. Eu ainda tenho esses aprendizados. Para mim, a infância de todas as pessoas, quando a gente fala infância, talvez as pessoas remetam à criança de hoje. E todo mundo tem uma criança. Existe a Amanda, a menina aí dentro, que teve uma experiência e que, de alguma forma, é acessada quando você remete a alguma memória da sua infância. Um cheiro de uma comida que lembra a sua avó, ou uma música de um programa que você assistia na TV. Tudo isso remete à infância da Amanda. E é bonito quando ela pode sair para fora. E hoje a gente tem crianças vivendo a sua infância nesse momento, agora, enquanto a gente está conversando e alguém está ouvindo do outro lado. Existem crianças vivendo o período da infância. Então, para mim, é importante esse contato com a criança, com a infância de todas as pessoas, porque é o que alimenta o meu repertório para que eu escreva novas histórias. As histórias que estão nascendo agora, que eu estou me debruçando e me dedicando para a escrita, são de demandas que eu escuto dessas infâncias. Então, para mim, a escuta ela é muito essencial. Eu tenho uma deficiência auditiva, eu não escuto nada do ouvido direito e perdi metade da audição do ouvido esquerdo. Né? Eu sou intérprete de Libras, eu trabalho como professor e ensino a Libras para as outras pessoas. Para mim é muito importante isso. Só que a minha deficiência, ela me fez ser um ouvinte muito melhor. Eu escuto melhor as coisas do que, às vezes, uma pessoa que tem os dois ouvidos funcionando direitinho. Porque a gente começa a perceber o detalhe e a perceber o quanto a escuta ela é valiosa. Certo. Então, Passarinho, vamos falar agora sobre os seus livros? Vamos! Que honra! Conta então um pouquinho de cada um, como foi a experiência de escrever, o que significa. O livro para a infância é sempre uma parceria. Eu não fiz isso sozinho, né? Tem muitas pessoas por trás de cada livro, além do autor e da ilustradora. No meu caso, são mulheres. E essa parceria ela é muito importante para mim. Acho que a gente tem que celebrar e contar. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês. O meu primeiro livro foi Pedra. Esse livro aqui, em parceria com a Lucy Sacoleira. A Lucy é uma artista cearense. E ela trouxe muito da cultura popular na história, no livro, na arte narrativa dela com as imagens. Essa história aconteceu com uma aluna, e hoje minha amiga, que não gostava do seu próprio nome.
E conta a história de uma menina que nasce no sertão de Alagoas. Ela nasce numa cidade chamada Mar Vermelho. E lá nessa cidade, os pais, no nascimento, o pai especificamente olha nos olhos dela e diz: a minha filha é especial e um dia todos vão conhecê-la. Por isso, o nome dela vai ser Pedra. E ele dá um nome comum para essa menina. E ela tem uma infância feliz no meio do sertão, com seus bichos de estimação e toda aquela infância voltada para algo natural. Só que, como chega na vida de toda criança, tem um momento que elas vão para a escola. E quando a professora na escola, no primeiro dia de aula, onde ela tem toda aquela expectativa com relação ao que ela vai viver na escola, a professora faz a chamada e diz Pedra, as outras crianças começam a rir e zombar do nome dela. E aquilo nunca aconteceu e alguma coisa nasce no coração dela, eu uso essas palavras, que ela não entende, ela não sabe lidar. E aí nessa história a gente vai falar sobre a identidade da pessoa, sobre aquela que é a nossa primeira história, que é a história do seu nome. A gente já nasce com uma história. Por trás do seu nome, Amanda, existe uma história, Felipe, existe uma história, tantas outras pessoas. E às vezes eu me pergunto, trago essa reflexão para o leitor, você sabe a história, a sua primeira história? E aí isso para a infância de hoje é muito especial, porque às vezes as crianças vão chegar em casa quando lê o livro na escola, ou na biblioteca, ou de alguma forma chega para elas, e pergunta, pai, mãe, por que eu me chamo assim? E aí na história ela vai ressignificar esse nome que ela deixa de gostar com a ajuda de um passarinho. O passarinho em Libras é assim. Que é uma história, eu misturo muito a parte real que eu vivo com a ficção, com a fantasia quando eu vou escrever minhas histórias. Então esse livro aqui, ele é uma homenagem. E aí quando eu vejo pessoas que a infância ficou um pouquinho para trás, eu conheci várias Pedras, mulheres brasileiras que se chamam Pedras, ou que gostavam de se chamar Pedro, feminino de Pedro, porque não gostava dessa associação com uma pedra, e que quando vê a história se sente contemplada. Então eu dedico para essas pessoas. A segunda obra que já está publicada é A Meu Reino por um Troninho. É a história de um menino que no banheiro começa a imaginar que pode ser um rei. Então ele vai usar objetos do banheiro para criar essa imagem de rei que ele é. E esse livro é uma parceria, uma coautoria com a Juliana Basílio, uma artista nascida no interior de São Paulo, que trouxe uma proposta maravilhosa. A gente vê um espelhamento, como é no banheiro, mas como está na imaginação do Tiago, que é esse menino lindo que existe na vida real também. O Tiago hoje ele tem 6 anos, o meu Tiago. Ele é uma criança no transtorno do espectro autista. Por isso o cabelinho dele é azul no livro, para a gente celebrar o mês de conscientização que é abril, né? Que fala sobre o autismo e traz à luz a importância da gente falar sobre a temática. E aí os elementos, os súditos, né, que são os brinquedinhos do banheiro, se tornam reais aqui, na imaginação dele. E aí na história a gente vai trazendo esses elementos do banheiro até que tá faltando alguma coisa. E aí na literatura a gente ainda falta algo para o Tiago, tudo em caixa alta, porque é o pré-leitor, né, para esse primeiro momento da literatura dos bebês. E a gente revê com o Tiago tudo que ele já conseguiu, a gente relembra com a criança. Mas está faltando alguma coisa. E aí quando aperta a barriguinha, dá para ver a expressão dele, tá meio apertado. Já sabe que está faltando, né? Um troninho. Aí vai buscar o troninho para ele reinar absoluto. Agora está tudo certo. Tiago é um reizinho. Ele usando o troninho. Aqui nessa dupla dá pra ver que não foi muito cheiroso pela cara do elefante, do patinho cruz. Então a gente brinca, né, com um momento de desfraude. Esse foi o segundo livro. E o terceiro, o Adeus Pro, parceria com a Bruna Assis Brasil, que é uma ilustradora
de Curitiba. Esse é a Juliana Basílio, eu não lembro se eu falei o nome dela. E a Bruna Assis Brasil fez essa parceria linda comigo. É uma história que eu dedico a uma professora amiga minha amiga de infância, que é uma professora encantada, a professora Vanessa. E a Manuela, que também é uma menina real da minha vida, minha sobrinha, que é apaixonada pela escola. E a Manuela dessa história, ela é apaixonada pela escola não pela estrutura escolar, pelo pátio, pela biblioteca, pela cantina, não, por causa da professora. Essa professora Vanessa é a professora encantada, ela conta história, ela brinca, ela canta com as crianças. Mas o que ela faz de mais especial é escutá-las. Ela escuta de verdade as crianças. Mesmo num dia nublado, parece que o sol mora dentro dela, que ela sempre está animada e feliz. Assim como a Vanessa dessa história, uma mulher preta, que trabalha na periferia de Osasco e tem vários desafios na educação. E aí na história, nesse dia especial, final da primavera, a professora Vanessa tem uma lição diferente. Ela precisa ensinar sobre as despedidas, porque ela não vai ser mais a professora daquela turma no último ano, no próximo ano, né? E aí isso mexe muito com a turminha, especialmente com a Manuela, porque o lugar predileto dela é a escola, por conta dessa professora. E aí com um pedaço de fita laranja, ela vai ensinar as crianças sobre os laços que a gente faz. Quando a gente tem memórias e vive de verdade o amor que conecta mesmo as pessoas, um laço é feito. E esse laço não é desfeito. Fica como se fosse um presente do resto da nossa vida. Mas aí tem a questão emocional dela, porque ela não sabe, dá muita tristeza mesmo, é uma coisa que eu ouço o relato de professoras, de crianças que sentem muito esse vínculo, né? Quando ele precisa ser diferenciado, ele não é rompido, mas é uma nova oportunidade. E essa história também tem uma coisa muito especial, porque aí, será que a professora encantada não tem uma lição diferente para falar sobre as despedidas? E na história tem, ela traz uma referência sobre a saudade. E eu dedico essa história também à memória da professora Elizabeth Benreiro, que foi uma professora da rede pública de São Paulo, que foi assassinada por um aluno quando ela corrigiu uma atitude racista que ele teve com outro aluno, e ele, comprometidamente emocional, acabou cometendo esse crime, assassinou ela. E eu levo o legado da professora Elizabeth através dessa literatura, que fala sobre as despedidas. Todos esses livros foram publicados pela editora Ciranda Cultural, uma das maiores editoras do Brasil da infância, e eu sou muito honrado de poder levar para crianças de todo o país as minhas histórias através do apoio da editora. Parabéns pelos seus livros, eu adorei. Com certeza eu vou ler junto com meus sobrinhos. Vou continuar a entrevista. Verificamos as avaliações dos seus livros em algumas lojas, né, online, e nos deparamos com uma série de comentários que exaltam a sensibilidade que você trata alguns temas difíceis, como você nos contou. No caso específico do livro Adeus Pro, você já contou, mas eu gostaria que você, queria que você falasse se você imaginava que este livro emocionaria tanta gente. Quando a gente escreve, Amanda, é difícil você entender como vai chegar ao outro. Existem algumas culturas que até não celebram a escrita, justamente porque quando você está contando uma história, se eu estou aqui para você, a gente tem uma troca de energia. Eu consigo expressar o sentimento que eu tenho para você escutando essa história. Mas quando eu coloco no papel, eu escrevo ela, eu não consigo dimensionar onde essa história vai chegar. Então, para a gente que é escritor, é muito difícil imaginar como vai ser a reação do seu leitor. A expectativa é a melhor, né? Que eles consigam entender o sentimento que eu quis passar na obra quando eu escrevi. Mas me surpreende muito quando eu ouço alguns relatos
de inclusive pessoas que usam o livro para fazer a transição em momentos onde as crianças já não são tão crianças assim, são adolescentes. Teve o caso de um professor que me marcou no meu Instagram. Ele é um professor de Pernambuco, bem longe de onde eu estou, de onde eu resido, e ele dava aula para adolescentes. E a foto que ele me marcou justamente era segurando o meu livro e os adolescentes atrás com o rosto cheio de lágrimas. E aquilo me tocou muito, me tocou profundamente, porque é algo, a despedida, quando a gente tem vínculo com um professor ou uma professora, é algo muito delicado mesmo, para ambos. E é tão bonito quando você vê eles ressignificando isso, olhando para a literatura, porque é o que eu falei, o livro para a infância, ele não é fragmentado para crianças, ele é para a infância. Às vezes a gente usa o termo infantil de modo pejorativo, falar isso é muito infantil, sua atitude é infantil, cresça e apareça, olha, você é um moleque, não saiu das fraldas. Todo momento a gente usa de forma pejorativa a infância. E a infância é o nosso melhor lugar. Eu costumo dizer que é o quintal da nossa casa, da nossa memória, né? Manuel de Barros falava muito isso também. O quintal da gente é a nossa infância. Então, os livros que eu escrevo não são para as crianças apenas, para a infância de todas as idades. Eu fico muito emocionado quando eu vejo que chega com o carinho que eu escrevi para os meus leitores. Na sua mini biografia, que a gente fez, né, antes, é dito que você é um caçador de achadouros na infância. Nos explica esse significado desse tipo. Eu trago isso da minha referência com Manuel de Barros, poeta. Quando a gente vira um caçador, a gente busca, a gente garimpa, a gente vai atrás, né? E eu trago os achadouros da infância, que é um versinho dele, porque quando a gente acha alguma coisa especial, dourada, aquilo que salta aos olhos na nossa memória, pode ser um mote para uma história. A infância é o maior repertório que eu tenho para escrever os meus livros. E eu gosto de misturar coisas que eu vivi na minha infância com a infância de hoje, com a escuta que eu tenho enquanto profissional da educação, enquanto profissional da escrita, para fazer com que esse repertório de histórias aconteça e faça sentido para o meu leitor. Entendi. Agora a gente vai para as duas últimas perguntas. Já. Em sentido amplo, qual a importância da leitura para você? A leitura muda a vida das pessoas. Eu sou passarinho e eu não tenho asas. As minhas asas são as minhas histórias, onde eu posso chegar com elas, onde eu posso transformar, talvez até curar com as histórias. Então a importância da leitura, para mim, ela é essencial, ela está na base daquilo que a gente precisa construir enquanto educação, enquanto estrutura cultural, é aquilo que deixa a gente mais humano. O ser humano é o único animal racional, dizem, que precisa aprender a ser humano. Porque o cachorrinho, ele é cachorrinho, ele não precisa aprender a ser cachorrinho, ele vai fazer igual os cachorrinhos fazem sempre. Os gatos, quem ensinou o gato a cobrir as suas fezes com a areia? Ninguém se ensina, isso é instinto, a gente precisa aprender a ser humano. Acho que a literatura tem esse papel, ensinar a gente a ser humano. Antes de chegar na última pergunta, eu queria que você desse algumas dicas, ou uma dica, para quem tem dificuldade da leitura, porque afinal de contas esse projeto é de incentivo à leitura, então você tem que dar alguma dica para quem está começando, para quem quer começar. A dica principal, para quem ainda não é um leitor, é comece do começo. Qual é o começo da literatura? O livro da infância. Quando a gente cresce,
muitas pessoas têm a primeira experiência de leitura com os clássicos na escola. Por exemplo, para muitas pessoas, o primeiro livro foi uma obra do Machado de Assis. E eu não tiro o mérito do Machado de Assis porque ele é incrível. Só que para um leitor que ainda não está acostumado com literatura, é muito difícil e tende a afastar essa pessoa do que é de verdade literatura. Então, a dica que eu deixo é: comece do começo, leia livros para a infância. Isso não deixa de ser um livro porque ele foi pensado para a infância. Ele te traz um repertório de uma leitura de imagem, ele é um livro que tem orelha, ele tem uma história, e você pode terminar nos próximos 20 minutos essa história. Naquele dia você lê um livro, na semana seguinte você pode ler outro livro para a infância, e na outra outro. De repente, em um mês você lê 10 livros. Isso não deixa de ser um livro porque ele foi feito para a infância. Gradativamente o seu grau de atenção, de leitura começa a aumentar. E você pode ler a Divina Comédia, que é toda escrita em poesia, de uma forma gostosa, porque você já se tornou um leitor. Ana Maria Machado, ela diz assim que ler é igual namorar. Se não tá bom, troca. Se o namorado não tá bom, troca de namorado. Se o livro não tá bom, troca de livro. Eu acho que essa é uma sugestão importante pra gente pensar. Se não tiver bom, troca. Começa do começo. Muito bom. E a última pergunta, que é, no caso, os livros te dão asas, por quê? Para quê? Os livros me dão asas porque eu sou passarinho, já começa por isso. E me levam para lugares que eu não imaginei ir. Como leitor, como escritor, os livros são as asas que eu preciso. É o maquinário que me faz sair do chão, mesmo estando com os pés fincados ali. E esse ganhar asas através da literatura é algo muito simbólico e que conversa diretamente com a minha estrutura de menino passarinho, daquele que ouve histórias e que precisa voar e levar elas para outros lugares. E que, às vezes, não estando fisicamente como narrador contando essas histórias, pode levar e voar através da literatura, dos livros que eu escrevo, para tantos lugares, leitores que eu não posso abraçar fisicamente, mas que eu espero que os livros façam isso por mim. Um abraço. E é isso, muito obrigada, passarinho. Adorei essa conversa. Estou muito emocionada. Que coisa boa. Obrigada mesmo. E a gente vai finalizar por aqui. Obrigada. Gratidão a você, Amanda, a toda a produção, o Ganhando Asas. Tem um amigo meu, escritor Jonas Ribeiro, que diz que os ouvidos dourados de quem nos escuta. Então agradeço pelos seus ouvidos dourados que trouxeram tanta partilha desse encontro. Gratidão. É isso, gente. Obrigada.